Glória a Deus, glória a Deus. Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Ministério Tropa de Elite de Jesus. Você que está assistindo essa gravação também, te convido a vir participar conosco o ao vivo, aqui pelo Zoom. Nós temos a palavra e também o pós-palavra, os comentários sobre tudo aquilo que vai ser trazido. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando de viagem essa semana, nós estamos destruídos, mas glória a Deus. E essa última viagem que nós fizemos, a gente tem percebido que o Senhor ele tem feito as coisas como de costume, da, do jeito dele, né? Nós muitas vezes pensamos em fazer as coisas de uma forma e no meio do caminho a gente vê que na verdade o Senhor só usou aquilo como uma sarça e o Senhor tem feito grandes coisas, coisas que a gente nem imagina. E glória a Deus por isso, porque a gente tem visto que realmente Deus ele age dessa forma com a gente, né? Talvez a gente acaba não compreendendo a forma e como Deus faria, né? Ou talvez se ele nos explicasse o que ele iria fazer, talvez a gente também nem iria crer naquilo que ele vai fazer. Então, eu acredito que o Senhor usa de situações para nos colocar no local exato para que nós estando nesse local ele consiga realizar tudo aquilo que ele já tem programado. Então, quando você vai por causa de A, na verdade ele está te enviando por causa de B, C, D, o restante do alfabeto, menos aquilo que você foi fazer. E glória a Deus por isso. Amém? E hoje eu quero compartilhar essa ministração, até eu já tinha feito ela já algumas semanas atrás, era para ter ministrado em uma outra ocasião, e acreditem vocês que eu acabei esquecendo dessa ministração. Preparei outra, trouxe depois que eu me lembrei, mas não era isso que era para eu ministrar. Eu já tinha feito uma. Mas glória a Deus, o Senhor, ele faz da forma dele, e eu tenho certeza que talvez essa palavra era para ser trazida justamente hoje mesmo, nesse horário. Amém? Se você puder abrir suas escrituras comigo, lá em Segunda Reis, vamos falar hoje sobre Naamã. Glória a Deus. Segunda Reis, a partir do capítulo 5. Não sei se todos já conhecem essa história, acredito que sim, né? Se não leram recentemente, mas pelo menos acredito que vocês já, em alguma ocasião, já leram, já ouviram falar, mas eu vou ler aqui para refrescar a memória dos irmãos e depois nós vamos entrar em alguns detalhes do texto para a gente meditar e tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de vocês, amém? Capítulo 5 então, de Segunda Reis, versículo 1 vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta, que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes,
Saber é que mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo que ele sairia para receber-me, in- invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Versículo 12. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nesses e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como uma de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar, né, ele está se referindo aqui ao rei da Síria, o Senhor dele. Mas quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe, teu servo, por isso. Disse Eliseu: Vá em paz. Glória a Deus. Até aqui, por enquanto, irmãos, dá para a gente ter uma ideia, né, de toda essa história de Naamã. Quando o Senhor colocou isso no meu coração e li esse texto, e eu comecei a meditar nessa passagem, eu comecei a observar vários detalhes aqui que, de uma certa forma, não faz muito sentido na nossa forma lógica de pensar. E por que que eu quis trazer essa ministração daquilo que o Senhor falou comigo? Porque muitas vezes, no nosso cotidiano, nós costumamos a olhar para as situações em que estamos vivendo de uma forma muito natural. E nós não conseguimos olhar de que o Senhor ele não age da forma natural, a forma corriqueira que nós estamos acostumados. Bem pelo contrário, Deus muitas vezes age de uma forma que a gente nem espera, nem imagina, né? E eu acredito também que Deus faz dessa forma para que a gente realmente reconheça que é Ele nas nossas vidas e que a gente realmente dê a adoração, né, dê a glória a Ele, porque talvez se a gente vivesse e experimentasse as coisas de Deus de uma forma é, tradicional, já como nós vemos, talvez nós não daríamos a glória a Ele em todo o tempo. Talvez a gente ia dizer que era ao acaso, ou porque a gente já está acostumado a viver daquela forma, enfim, né? Várias situações. Mas eu vejo que aqui o senhor começa me mostrando uma situação muito atípica. Primeiro porque ele diz aqui que Naamã, ele era um capitão oficial, só que do exército da Síria. E a Bíblia também começa dizendo que foi pelo Senhor que a Síria obteve liberdade. Mas espera aí, como que a Síria, não Israel, a Síria, obteve esse favor do Senhor? Aí, quando nós continuamos lendo o texto, a Bíblia vai falar aqui, como nós lemos, que Naamã, com o seu exército, com as suas companhias, eles iam pelas cidades e iam tomando algumas posses. E eles passaram por Israel.
Tanto é que essa menina que veio servir na casa de Naamã veio de Israel, ela veio cativa. Agora, como que o Senhor dá liberdade, dá vitória para a Síria, sendo que a própria Síria saqueou o povo de Israel, levando essa menina? Vê como não tem lógica? Não faz sentido uma coisa dessa. Por que que o Senhor ia permitir isso? E aí, observando esse início desse texto aqui, eu vejo que muitas vezes nós vivemos isso também, que muitas coisas na nossa vida não têm lógica. E muitas vezes nós não compreendemos aquilo que está acontecendo. Só que nós vamos ver que no desenrolar da história a gente vai compreendendo o que que Deus estava fazendo. Mal sabia eles que o Senhor estava levando a solução para Naamã para dentro da Síria, para dentro da sua casa, porque foi dali que ele ouviu falar sobre um profeta, foi dali que desencadeou todo esse propósito de ele ir para Israel. Agora, olha que engraçado isso. Israel, de uma certa forma, foi lesado pela Síria, porque teve essa menina tomada por prisioneira. Ela foi levada, foi tomada da sua terra. Mas veja que, mesmo sendo lesada, foi justamente Israel que socorreu Naamã. E eu não sei se você já percebeu isso, que muitas vezes acontece isso com a gente, que muitas pessoas acabam nos lesando, acabam nos prejudicando ou falando mal de nós. Mas logo ali na frente, é através de nós que elas alcançam o socorro. É em nós que elas buscam o conselho. É em nós que elas buscam a presença do Senhor. Não digo só em nós, estou falando em nós no geral, em você. Tem pessoas que vão te ofender, tem pessoas que vão falar mal de vocês, mas não achem estranho se ali na frente essa mesma pessoa buscar recurso na sua vida, porque essa ofensa à sua vida, essa agressão, enfim, algo direcionado à sua vida só tem um motivo. E nós temos que lembrar que nós não pertencemos a nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos comprados a preço de sangue, e você sabe disso, não é mesmo? Então, você não pertence a si mesmo, você tem um dono. E esse seu dono se chama Jesus Cristo. Então, nada que aconteça com a sua vida acontece por um acaso. Na verdade, nós somos apenas um peão na peça de tabuleiro do tabuleiro, muitas vezes querendo para um lado. Aí vem aquela mão poderosa e forte e te movimenta. Muitas vezes você quer avançar, não, peraí, que ali tem um peão, ali tem a rainha, ali tem o rei, eu quero ir. E aquela mão faz você ficar parado, porque você só consegue enxergar aquela casa no tabuleiro, mas aquela mão, ela enxerga o jogo todo, o tabuleiro inteiro. E veja que isso acontece aqui com Israel. Israel é lesado, mas quando precisou de um socorro para esse capitão, vai buscar justamente nessa terra onde que ela lesou, onde que ela tomou a força essa menina. Agora é interessante que essa menina, por mais que ela tenha sido levada à força, que ela tenha sido levada talvez contra a sua vontade para a Síria, às vezes é muito difícil nós compreendermos a mente de alguém que sabe que é livre. Porque como que uma pessoa é retirada das suas terras, da sua terra natal, é levada cativa e quando ela está na casa desse seu novo senhor, ela ainda intercede pela vida desse seu senhor que raptou ela. Porque foi isso que ela fez. Ah, se o meu senhor falasse com o profeta, talvez como é que nós iríamos agir? E morra de lepra de uma vez, já que me raptou, me roubou da minha terra, me tirou de lá. Viu por que que foi mexer com o povo de Deus? Não, não foi assim que ela agiu. Ela agiu com uma outra mente, uma mente de governo. Ela agiu com uma mente que entende que Naamã não conhecia o verdadeiro Deus, mas ela conhecia. E aí é que está a responsabilidade sobre quem conhece a Deus.
que, independente da sua situação, o que fizeram para nós, a nossa tarefa é uma só: levar a liberdade para aquele que ainda está preso. Em outras palavras, aqui, nós podemos atentar para esse texto que, visualmente, a prisioneira ali era a menina, mas espiritualmente o prisioneiro era Naamã, e não ela. Quem tinha a chave da liberdade era a menina e não Naamã. Naamã poderia ser um capitão do exército na terra. Só que essa menina, ela servia ao Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, no céu, nas regiões celestiais. Então, o povo de Deus, ele tem que ter a sua mente além daquilo que vê, assim como essa menina. E foi através dela que ela deu essa pequena dica. Ah, se o meu Senhor buscasse o profeta, se ele se encontrasse com o profeta que está em Samaria. E aí, Naamã ouve isso, vai buscar o seu senhor, o rei da Síria, e conta tudo aquilo que ele ouviu dessa menina, dessa escrava. E aí o seu rei envia uma carta e algo que talvez acho que nós precisamos também observar esses costumes do que os homens faziam na antiguidade. Veja que a primeira coisa que o rei mandou preparar, primeiro, uma carta e segundo, provisão. Por quê? Eles compreendiam que quando eles iam de um reino para o outro, ou se apresentar na presença de um rei, eles nunca iam sem apresentar algo, uma oferta, uma bênção, uma provisão, algum recurso. Eles nunca se apresentavam de mão vazia. Lembra da rainha de Sabá quando foi visitar Salomão? Só você ler lá. E aqui é a mesma coisa, senhor, esse rei prepara uma grande quantidade de valor e envia, junto com Naamã, uma carta ao rei. Agora veja, o rei de uma nação falando com um rei de outra nação. Só que o que que a menina tinha falado? Ah, se ele se encontrasse com o profeta, não com o rei. Mas está tudo bem, porque homens naturais só vão compreender das coisas naturais. Coisas espirituais só discernem o homem espiritual. Como era um rei terreno, carnal, qual que foi a mente dele? Vá falar com o rei de Israel. Só que o rei de Israel, da mesma forma, não compreendeu aquela situação. Rasga suas vestes. Veja como esse homem quer me afrontar, quer arrumar alguma causa para brigar comigo. Acaso sou eu Deus, por acaso, para que ele me envie esse homem para que eu cure? Só que aí há um homem de Deus em Israel. E ele disse: opa, só um pouquinho. Esse assunto não é para rei, é para profeta. É um assunto espiritual, é para alguém que depende de Deus, é para alguém que serve a Deus. Não é para uma autoridade terrena, é uma autoridade espiritual. Disse assim, por que que você rasgou as suas vestes? Esse assunto não tem nada a ver com você, é comigo. Chamou a responsabilidade para ele. E veja, irmãos, quantas vezes nós, como pessoas de Deus, não estamos puxando a responsabilidade para nós, em se tratando de assuntos espirituais. Ele diz assim, ei, manda ele para mim, porque eles vão saber que há profeta em Israel. Eu sei que nós oramos pelas nossas autoridades, sim, mas irmãos, será que o povo lá fora sabe que há profeta no Brasil? Ou estão esperando na liderança do governo? Porque, irmãos, a liderança do governo muitas vezes não vai conseguir tratar assuntos espirituais, a menos que essa autoridade sirva a Deus, esteja debaixo do mesmo espírito, da mesma unção de Deus. Caso ao contrário, irmão, se o chefe supremo da nação não serve a Deus, nós que temos que assumir essa condição, nós que temos que assumir a bronca, irmãos, de determinados assuntos, são assuntos espirituais. Ei, peraí, isso aqui não é assunto para o presidente, para o governador, para o deputado, não, 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 não. Isso aqui é assunto para nós, a igreja, porque o mundo vai saber que no Brasil
a homens de Deus, a um povo de oração, a uma igreja avivada. Mas nós terceirizamos, nós não fazemos como Eliseu, puxamos para nós. Então, isso também é um alerta para nós, a igreja, assumir essa responsabilidade em Deus, em saber identificar quando é assunto para o governo, quando é um assunto terreno, ou quando é um assunto espiritual, para que através de nós o Senhor possa nos usar em, de- em determinados campos da nossa nação. A Bíblia fala que nós somos membros de um só corpo, e o cabeça desse corpo é Cristo. Então, irmãos, vocês têm que imaginar que o corpo de Cristo está pelo mundo inteiro, e nós somos os membros. Então, imagina você, a sua cabeça, dando uma ordem para a sua mão, dizendo assim, mão, vai lá e pegue isso, pegue essa caneta e escreva. E aí a mão não obedece. Ela vai dizer assim, não, isso aí é tarefa da outra mão, é a tarefa do pé. E o cabeça está dizendo, não, é a sua tarefa. Você está no lugar onde que eu quero que esteja. E essa mão está tentando terceirizar aquilo que é responsabilidade dela fazer. Agora veja que essa menina, ela não terceirizou a sua responsabilidade. E Eliseu, da mesma forma, assumiu. E agora nós vemos uma outra situação. Naamã, crendo, tendo na sua mente que ia receber algo, talvez, da parte de Deus, mas idealizando que ia ser da forma com que ele imaginava, assim como nós. Quantas vezes nós oramos para Deus, Deus, eu preciso disso e aquilo, e nós ficamos dizendo, bom, Deus vai enviar assim, vai ser dessa forma, ele vai fazer nesse tempo, e é desse jeito. E pronto. Como que se Deus não pudesse fazer do jeito dele? Você já parou para pensar que todas as vezes que nós muitas vezes vamos orar e pedir e clamar algo a Deus, nós limitamos a ação de Deus? Porque você pedir algo para Deus é uma coisa, mas pedir e ainda dizer o jeito que você quer, você está limitando, porque às vezes Deus quer derramar muito mais, quer fazer muito mais, alcançar muito mais, além do que você pediu. Mas nós limitamos. E talvez também não colocamos isso diante do Senhor no tempo devido. Senhor, eu quero para ontem. Ontem. Ele vai dizer assim, mas ontem você não estava preparado, nem hoje. Eu vou te dar quando você estiver preparado para receber aquilo que eu tenho para colocar nas suas mãos, porque senão se perderá. Então, isso nós precisamos refletir. Muitas vezes nós agimos como Naamã. Nós até pedimos, mas nós colocamos uma regra para receber. E Naamã se ofende com o profeta porque nem recebeu ele. Quantos aqui muitas vezes esperam uma ligação, mas só recebem uma mensagem? Quantos aqui às vezes esperam uma oração, ou às vezes a visita de um irmão, mas o irmão só diz assim: "Ah, agora eu estou ocupado, mas estou orando por você." Poxa vida, tinha tanta coisa para falar com o irmão não foi nem capaz de me atender, só disse que ia orar por mim. Namã, nós queremos e ainda tem que ser do nosso jeito. Mas veja que Naamã com seus conselheiros acaba voltando atrás e faz e obedece aquilo que o homem de Deus tinha determinado para que ele fizesse. Ele obedece e é curado. Recebe a cura. Qual é a primeira coisa que Naamã vai fazer? Levar todos os recursos que tinha sido enviado com ele. Ele ia abençoar Eliseu. Eliseu disse assim: não, não quero. E quando eu li esse trecho aqui, irmãos, eu fiquei meio confuso, mas como que Eliseu recusou receber essa bênção? Esses valores, porque era de costume eles entregaram esses valores como uma forma de bênção por aquilo que eles tinham recebido. E aí o Senhor me fez lembrar de algo, até nós já mencionamos aqui algumas vezes, sobre memoriais, ofertas que nós fazemos ao Senhor, que são como memoriais diante do Senhor. E quantas vezes nós fazemos isso diante do Senhor? Olha, Senhor, eu sou teu filho. E te parece que Deus esqueceu. Ó, Senhor, eu ofertei para o Senhor. Senhor, eu te sirvo. Eu sou teu servo.
Parece que Deus esquece da gente, né? Mas a gente fica trazendo isso à memória de Deus, irmãos. Deus não esquece. Mas tudo aquilo que nós fazemos na nossa mente é como se ficasse de memorial diante de Deus. Só que nós nunca pensamos ao contrário. Alguém que já pensou ao contrário? Que o que o Deus fez para nós é para que fique de memorial para nós, para a nossa lembrança? E foi isso aqui que o Senhor me trouxe no coração. Ele disse, por que que eu não recebi a oferta de Naamã? Porque senão seria uma troca. Ele ia me ofertar, ele recebeu a cura, ele continuaria a vida dele da mesma forma. Ele ainda não tinha entendido o que é um relacionamento com Deus. Depois que ele entender o relacionamento com Deus, ok, ele pode trazer a oferta. Mas até então ele não entendia. E quando Eliseu recusa a sua oferta, Naamã se converte, expõe o seu coração. Ele disse assim: então, que o Senhor me permita levar aqui duas mulas carregadas de terra. Veja o coração. Aqui, quando ele recusa essa oferta, ele está dizendo aqui: Eu não te dei essa cura, não foi em troca de dinheiro. Talvez os seus deuses estão acostumados com isso, mas isso não foi troca. Eu quero algo de você que vale muito mais do que seu dinheiro. E o que que Naamã poderia dar para Deus, sendo que a Bíblia diz quem primeiro deu a ele? Mas o que que Naamã poderia dar para ele que valeria muito mais do que o dinheiro? Você já parou para pensar? O seu coração. E naquele momento foi isso que Naamã fez. Naamã diz: Olha, deixa eu carregar duas mulas com terra aqui de Israel. E a partir de hoje eu não vou sacrificar, não vou levantar mais nenhum holocausto para nenhum outro Deus, porque agora eu sei que não há um outro Deus como o Deus de Israel. Irmãos, nesse momento Naamã se converte, entrega o seu coração para Deus, que vale muito mais do que o ouro e a prata. Naamã volta, e ainda antes de voltar, ele diz assim: Olha, e que o Senhor fala isso para o profeta, que o Senhor, ele possa me perdoar, porque quando eu volto para o meu Senhor ainda vai adorar a outro Deus. Só que aí, quando eu entro, eu tenho que entrar com ele, eu tenho que ficar de joelho para que ele se apoie no meu ombro. O que Naamã está dizendo assim? Olha, eu não estou adorando. Eu posso estar ali de joelho diante de um outro Deus, mas o meu coração não está ali. E uma vez, irmãos, um pastor uma vez falou para nós, e aquilo eu gravei na mente, e ele fez no momento de uma oferta, e aquilo me gravou, né? Porque a gente tem, é, nós temos talvez um bloqueio em relação à oferta. E nesse momento, quando ele foi ministrar sobre a oferta, ele disse assim: o que vale mais? O seu coração ou o seu dinheiro? Porque você diz que dá o seu coração para Deus. Mas quando fala em oferta, o povo dá um passo para trás. E aí, quando eu li em relação a isso aqui a de Naamã, eu compreendi isso. Que sim, para nós talvez o dinheiro tenha um valor. Mas e para Deus? A Bíblia diz que todo o ouro e toda a prata é dele. Então, para ele, dinheiro não serve. O que que serve para ele? Os nossos corações. Os nossos corações. Então, irmãos, o Senhor, é isso que ele deseja de nós. É o nosso coração para servir por completo. Porque se ele te pedir o teu tempo, o seu coração já está nele. E a Bíblia vai dizer que o nosso tesouro está onde? Aonde está o nosso coração. Então, se o Senhor pedir o seu tempo, você vai dar, porque seu coração está nele. Se o Senhor pedir o seu trabalho, você vai dar por causa que seu coração está nele. Aquilo que o Senhor pedir de você, você vai entregar. Agora veja que nós falamos que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, mas tem coisas que Deus nos pede que nós não entregamos. Vou dar um exemplo bem simples. Celebrar uma festa. Muitos aqui não deixam de celebrar, não entregaram para Deus. Dizem que entregaram a sua vida, mas uma celebração não. Ah, não. Ah, deixar de tomar o meu vinho.
Ah, não, não, isso não está na Bíblia. Nós inventamos coisas, irmão. Então, realmente, a gente tem que se fazer essa pergunta: será que realmente eu entreguei meu coração? Será que eu entreguei a minha vida para o Senhor? Será que aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida, será que eu tenho agido de acordo? Veja, hoje à tarde, a Daya ministrou aqui uma palavra sobre Sansão. E a vida de Sansão já começou com cheio de regras, cheio de abstenção. Então, tem coisas, irmãos, para a nossa vida que o Senhor vai pedir para que você se abstenha, por causa do propósito. Não é porque se está escrito ou não, é por causa do propósito, do chamado. Agora, como que Naamã vai chegar na Síria para o seu rei dizendo assim: olha, eu estou aqui junto com o senhor, mas agora o meu Deus é outro. Olha, eu não vou mais levantar o holocausto para o seu Deus. Mas ele entregou o seu coração. Agora, veja que com esse comportamento aqui de Naamã, manifesta, olha só, como que às vezes a recusa de uma oferta manifesta o coração de outras pessoas. Você vai ver agora o servo aqui de Eliseu, Geazi. Geazi ficou de olho comprido para aquela oferta. Ah, vou ter que dar um jeito. É muita coisa boa ali para recusar. Quando Naamã está voltando, ele vai atrás, inventa uma história. Irmão, se você ler o texto, você vai ver que até mentir, ele mentiu. Porque ele disse que foi Eliseu que mandou ele atrás, por causa que os homens estavam voltando da montanha, alguns outros servos. Agora, Naamã não estava apegado naqueles valores, tanto é que Naamã entregou. Agora, olha a sensibilidade espiritual de Naamã, após ele entregar o seu coração para Deus. A Bíblia, se você ler, que você vai ver que quando o servo pede uma quantidade, quando Geazi pede uma quantidade para Naamã, Naamã entrega o dobro para ele. Só você continuar lendo aqui. Ele entrega o dobro para Geazi. Geazi retorna, só que não entrega para Eliseu. Agora eu fiquei meditando aqui, o porquê que Naamã entregou o dobro para Geazi se Geazi não tinha pedido aquele valor? Lembra que Eliseu tinha pedido o dobro da unção, a porção dobrada? Quando você entrega o seu coração, você reconhece o que o outro carrega. E Naamã, após entregar o seu coração para Deus, reconheceu o que Eliseu carregava. Eliseu carregava a porção dobrada. Se você está levando para Eliseu, toma aqui porção dobrada. Qual que foi o problema da oferta aqui que Naamã entregou para Geazi? Qual foi o problema? Irmão, se Geazi tivesse levado para Naamã, talvez não teria problema nenhum. O problema é que aquilo que era para ser entregue para o profeta ficou na mão do servo. E aquilo se tornou uma maldição na mão do servo de Geazi. E a lepra que estava em Naamã passou para Geazi e toda a sua descendência. A lepra não se apartou da sua casa. Então, irmãos, isso também nós temos que ter um cuidado com o quê? Interferir naquilo que Deus está fazendo. E Geazi fez isso. Interferiu num assunto entre o profeta e Naamã, Eliseu e Naamã. O assunto era entre os dois, era a conexão do Senhor. Quando Geazi interfere, pedindo algo que o Senhor não tinha pedido, recaiu a lepra sobre ele. Então, irmãos, novamente aqui eu quero dizer para vocês, isso mostra aonde está o nosso coração. O coração de Eliseu estava em obedecer ao Senhor em tudo. E pode observar, irmão, que normalmente as pessoas que estão com o coração voltado para servir ao Senhor vão revelar o coração daqueles que não estão. Eles não vão revelar falando, não. Aquele que faz revela o que não faz. E o que não faz ainda tem problema com aquele que faz. E Geazi aqui, irmãos, o coração dele não estava em obedecer ao Senhor, o coração dele estava no dinheiro, ao qual o Senhor não tinha pedido naquela ocasião. Em resumo de tudo isso, qual que é o problema aqui? O problema não está no dinheiro, não estou falando mal e contra o dinheiro. O que eu estou trazendo aqui a questão é a questão da obediência.
e alinhar o nosso coração com Deus, porque Deus não vai agir sempre da mesma forma. Se você observar Jesus, quando ele está falando com os discípulos, vai dizer assim: olha, vocês não preparem duas túnicas, peguem somente suas sandálias, não leve muita coisa para a viagem, não preparem pão, não leve dinheiro. A cidade que você entrar, observe uma casa. Se essa casa for digna, entre, fique ali e depois você se despede. Então, tem momentos que o Senhor vai dizer assim: ó, não leve provisão. No caminho, você será provido. Mas tem momentos que o Senhor vai dizer assim: ó, agora aquele que tem duas capas, venda e compra uma espada. Então, nós temos que estar constantemente ouvindo o que o Senhor está falando e com o nosso coração voltado a obedecer justamente a Ele. Porque Naamã, antes de entregar o seu coração para Deus, ele estava reclamando. Meu Deus, o Jordão aqui, irmãos, ele não era um rio limpo. Qual que era o mais lógico? Tanto é que ele citou dois rios aqui que eram de águas puras. Ah, não é mais fácil eu ir mergulhar nesse rio aqui de água pura? Agora, por que que ele está me mandando aqui no Jordão? Água suja. Só que quando ele se converte, ele fica preocupado até mesmo com a adoração. Olha, eu vou levar terra daqui. Eu não vou oferecer, eu não vou erguer holocaustos para outros deuses. Que o Senhor me perdoe, porque eu vou estar diante de outro Deus, mas é por causa do meu Senhor, o Rei. Vê como muda o coração? Como nós, com o coração voltado para o Senhor, nós começamos a observar detalhes, detalhes. E Deus é um Deus de detalhes. E nós, quando entregamos o nosso coração para Deus, nós começamos a reparar esses detalhes. Se agrada a Deus, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora, veja só, já vou finalizar, tá, irmão? O que que faltava para Naamã? Ter paz com Deus. Porque quando ele se despede, quando Eliseu despede ele, o que que Eliseu fala? Versículo 19: vá em paz. Ou seja, vá na Shalom. Era isso que faltava. E Naamã levou essa Shalom, essa presença do Senhor junto com ele. Agora, olha só. Deixa eu trazer um outro texto aqui para os irmãos. Está lá em Romanos. Romanos 5, a partir do 1, ele vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça da qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então agora nós temos paz com Deus. E como que foi adquirida essa paz? Por meio da obediência de um homem, Jesus Cristo. Nós saímos com essa shalom. E a Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós saímos do reino das trevas e adentramos ao reino do Filho com a shalom, com paz com Deus. Nós tínhamos inimizade, agora temos amizade. Somos filhos. E não só isso, a Bíblia ainda vai dizer assim, lá em Efésios: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e, e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da palavra. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui, fomos que nem Naamã, e constantemente o Senhor tem nos conduzido a nos lavar, a tirar a nossa lepra por meio da palavra. Por isso que o nosso coração tem que estar centrado nele, na palavra, para que constantemente essa lepra venha saindo de nós. Por isso que é importante nós estarmos com o nosso coração alinhado e prestar atenção nos detalhes. Caso ao contrário, irmãos, muitas coisas não vão dar muito certo. Muitas vezes nós vamos estar mais de olho nos valores terrenos
do que nas riquezas eternas. E aqui nesse texto você vê claramente, Eliseu tinha um olhar eterno, celestial, Geazi, um olhar terreno, um homem espiritual e um homem carnal. Quem você é desses homens? Que fase de Naamã você está? Com lepra ou curado? Em que fase de Naamã você está? Naquele que não se importava com os detalhes e só queria a cura do seu jeito? Ou aquele que depois da cura ia entregar o seu coração para Deus, presta atenção nos detalhes? Antes de receber a cura, Naamã olhava para si. Ah, eu quero que ele me receba. Achei que ele ia me receber aqui, que ele ia invocar Deus, impor as mãos. Depois da sua conversão, ele não olhou para si. Ele começou a olhar para Deus. Quero levar terra, questão de adoração, questões espirituais. Então, que hoje a gente possa refletir, irmãos, em que fase desses textos nós estamos, desses servos de Deus, Eliseu e Geazi, quem nós somos? E Naamã, em que fase de Naamã nós estamos? Antes da cura ou depois da cura? Quem é você no corpo de Cristo? E lembra que eu falei no início que quando Eliseu não aceitou aquela oferta, era para que aquela cura ficasse de memorial aqui, ó, na memória e no coração de Naamã, porque lembra que eu falei que nós damos ofertas que são memoriais diante de Deus, mas aquela cura era um memorial de Deus para Naamã. E o Senhor nos deixou um memorial para que a gente lembre que a única coisa que nós podemos dar a Ele é o nosso coração. Porque quem primeiro deu a Ele para que Ele tivesse que restituir? Ele nos deixou um memorial, a ceia. Ele disse: esse aqui é a cura de vocês. Eu deixei por memorial, para que vocês lembrem que sem Ele vocês estariam leprosos até hoje. Vocês não saberiam como adorar. Vocês não prestariam atenção nos detalhes. Amém? Pegue o seu pão. Glorifique o Senhor por este memorial. A Bíblia diz que cada vez que nós ceiarmos, nós estamos trazendo a lembrança da morte de Cristo. É um memorial. Mas isso não é um memorial somente para o mundo espiritual ou para os outros. Isso é para trazer a memória para nós mesmos. Nós lembrarmos o porquê que ele morreu. Foi por nós. Para que a gente tivesse a shalom, a paz com Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua rica misericórdia, pela tua bondade, por Senhor nos restaurar a esperança que está em Cristo Jesus. Obrigado pelo corpo do teu filho, que foi entregue por nós como um sacrifício e que nos permite hoje ser um sacrifício vivo e se entregar para que o Senhor possa fazer tudo o que o Senhor tem que fazer através das nossas vidas. Que verdadeiramente o nosso coração esteja entregue ao Senhor e alinhado com toda a sua vontade, Pai. E que este corpo continue sendo nosso alimento, nosso eterno alimento, nos sustentando, Pai. Nós consagramos o pão e nos alegramos em nome do Senhor Jesus. Podemos participar do pão. Glória a Deus. Também apresentamos aqui o puro suco da uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual, através desses dois elementos, nos deu acesso à verdadeira água, água da vida, que nos purifica, que nos lava, que nos limpa pelo poder da palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus, que ele continue, Pai, fazendo esta obra grandiosa, não comprando somente nós, mas todos aqueles que ainda não foram comprados, que eles sejam alcançados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós consagramos esse suco, Pai, e trazemos à memória esse grande feito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos celebrar. Glória a Deus. Irmão, se você tiver motivo, glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor. Eu acredito que você tem grandes motivos para
celebrar e agradecer ao Senhor, porque hoje os seus olhos estão abertos, o seu coração não está um coração de pedra, mas sim um coração de carne, um coração que recebe direção do Santo Espírito. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que o poder do Santo Espírito esteja sempre sobre você para que toda a obra do Senhor possa ser realizada. Amém?